Eu gosto muito do método global. Então, pegaria, a gente montaria uma dentro do campo. No método global, eles decorariam no princípio as frases, né, o textozinho. Depois a gente ia partindo, eles iam pesquisar, a gente ia dar jornal, revista para eles cortarem, para eles se identificarem. E aí eles começaram a Pátria livre! Venceremos! Rebeldia é necessária! Agora ele vai falar assim, não posso deixar de ir nessa caminhonete não, vou ter que filmar. Vou emprestar minha máquina. Vai treinando lá no subintendente. No princípio o verbo se fez fogo, nem água tinha um lobo, mas tinha nome no lugar. Era a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar.
lutar pela terra, pela terra, necessária Pra fazer reforma agrária! é meu dia necessária Pra fazer reforma agrária! é meu dia necessária Pra fazer reforma agrária! Venceremos! 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 MST A luta é pra valer! MST A luta é pra valer! MST A luta é pra valer! Nós somos irmãos do Gabriel e nós torcemos três que se a emoção for muita vai passando para o outro para falar aqui, que não dá para resistir. E é o seguinte, a gente queria falar um pouco da história dele, a pedido dos companheiros aqui do MST. E isso para nós é uma coisa que nos honra muito, foi uma honra muito grande, uma satisfação muito grande para a nossa família saber que o nome do Gabriel está sendo lembrado nessa luta. E isso a gente queria falar que é muito importante para nós, porque a cada tomada de terra o Gabriel está sendo vingado. A justiça não vai nunca existir, não vai ter justiça nem para o Gabriel, nem para todos os heróis da luta pela terra nesse país. São muitos heróis, são muitas pessoas, são muitos lutadores, advogados, pessoas que defendem o direito à luta pela terra, o direito à terra. Isso que vocês cantam nas palavras de ordem é mais ou menos um exemplo do que foi a luta do Gabriel. O Gabriel, inicialmente, nós somos uma família de 7 irmãos, homens. Nós somos criados, o meu pai procurava dar uma consciência política muito grande para nós e cobrava que a gente se posicionasse sobre todos os assuntos da política no Brasil, na nossa formação. E a nossa mãe preocupava muito com o aspecto humano, da solidariedade, de ser solidário, de apoiar, de trazer para perto todas as pessoas que estavam sendo perseguidas. Inclusive, antigamente, quando a gente morava no Bom Pastor, depois no centro da cidade, depois no Oscar Vidal, várias vezes que teve deslizamento de terra na cidade, de famílias que chegavam e não tinham onde morar, o meu pai e minha mãe levavam lá para casa. Então a gente acostumou com isso desde pequeno. E essa identidade com a luta do povo foi uma coisa muito importante para todos nós. Foi a partir dessa consciência, dessa solidariedade, desse trabalho em conjunto de reconhecer, respeitar e trazer para perto de si a luta do povo, foi que o Gabriel, quando formou em Direito aqui, ele foi um dos primeiros lugares no concurso do Banco do Brasil, foi para Brasília. Chegando em Brasília, ele foi para a cúpula lá da CASEX, lá do grupo de advogados, e não aguentou ficar, porque a falcatrua era muito grande e a direção do Banco do Brasil pedia para o grupo de advogados legitimar e assinar as ações de corrupção, de bandidagem, de toda essa canalice que eles fazem na política. O Gabriel não aguentou ficar, saiu, pediu demissão do Banco do Brasil. O nosso pai quase teve um colapso, porque ele tinha largado o emprego daquele, e ele foi trabalhar com os dominicanos em Conceição do Araguaia, no Pará. Primeiro ele esteve em Pernambuco um período muito curto, depois foi para a CPT e trabalhar com os dominicanos, que eles tinham também tido um papel muito importante na nossa formação. A gente, todos os filhos, a família, meu pai e minha mãe foram fundadores do Movimento Familiar Cristão e organizava famílias e trabalho de solidariedade com o pessoal da FEBEM. Os meninos da FEBEM também iam lá para casa todo fim de semana. A gente o tempo todo foi formado nisso, foi formado dessa forma. Então o Gabriel saiu do Banco do Brasil, foi para Conceição do Araguaia e começou a tocar todo aquele trabalho de advogado ainda inexperiente. E eu estava contando para a Tatiana, eu estava contando para a Tatiana o seguinte: o Gabriel trabalhou como advogado com o Benedito Monteiro. O Benedito Monteiro é um dos autores daquele hino da reforma agrária, esse que a gente canta. Agora nós vamos para a luta, a terra que é nossa ocupar. Esse hino da reforma agrária, não sei se vocês denominam assim também, esse é hino da reforma agrária. Essa música foi composta pelo Benedito Monteiro e por um outro companheiro da luta, da história da luta pela terra no Brasil.
E o Benedito Monteiro, junto com o Gabriel, fizeram aquele processo num lugar que chamava Pau Seco. Tinha uma fazenda que eu não me lembro o nome, não sei se vocês se lembram, lá em Marabá. E eles foram fazendo um processo de defesa jurídica. Mas o Benedito Monteiro, o Gabriel e os companheiros da luta lá daquela região sabiam que não dava para ficar com expectativa e se apoiar na vitória jurídica. Precisava garantir e assegurar a luta. Precisava ter essa disposição. Se vocês forem esperar quem vai na luta pela terra, esperar cair do céu a terra, não vai conseguir nunca. Então tem que entrar na terra e defender a legitimidade disso. E o Gabriel falava sempre o seguinte, o advogado, ele não é para trazer para o movimento as limitações que a justiça coloca. A justiça vai conversar com um advogado desse tradicional, ele já começa a te dizer o que pode e o que não pode fazer. Aí o Gabriel e o Benedito Monteiro falavam, não, nós temos que levar para a justiça o direito, romper os limites que essa justiça tradicional coloca para a luta do povo. Seja na cidade, seja nas regiões metropolitanas, seja no campo. Então essa concepção de expandir o direito pela luta, pelo direito de lutar pelos seus direitos, isso é que os advogados do povo, os advogados da associação, a primeira associação de advogados da terra, o Gabriel participou, foi um congresso em Goiás, ele participou e tinha muito entusiasmo com isso. E ele, de certa forma, transmitia esse entusiasmo. Muita coisa que ele aprendeu na convivência com essas famílias todas, com esse movimento familiar cristão, com a forma como a minha mãe e meu pai educavam a gente, ele transferia para o movimento também, transferia aquela forma de trabalhar. Tinha um negócio na minha família, o seguinte, que tinha muita criança, muita gente, muita criança, aí tinha que as crianças comerem primeiro sempre. Aí o Gabriel, eu conheci um senhor, que eu nem tinha ideia que ele também foi assassinado, o Sr. Luiz Lopes, de Conceição do Araguaia, na luta pela terra. E ele falava que conhecia o Gabriel e eu tinha dúvida se ele conhecia ou não. Você vai no Pará, muita gente fala que conhece o Gabriel. Mas ele dizia, ele falou, não, o Gabriel fazia e contou. Ele falava que as crianças tinham que almoçar primeiro, as crianças tinham que comer primeiro, só depois que os adultos podiam comer. Porque se não tivesse comida para todo mundo, pelo menos as crianças comiam. Então isso quer dizer, é uma coisa que realmente identificava. E a violência da luta pela terra no Pará sempre foi muito grande. O Pará foi o estado que tinha mais assassinatos de lutadores pela terra, até 2015, depois passou para Rondônia, porque lá o latifúndio tomou o poder de todo, em Rondônia. O latifúndio é a polícia, lá em Rondônia, o chefe das milícias do latifúndio, quem arma as milícias do latifúndio hoje é secretário de segurança e diretor-geral da Polícia Militar. Mas no estado do Pará, a gente também estava comentando aqui, o estado do Pará, companheiros, tem 4 estados do Pará em registro nos cartórios do estado do Pará. O registro de terra é superior em 3 vezes a área real do estado, por causa da falcatrua do latifúndio, por causa da roubalheira, porque a justiça apoia e registra o latifúndio, defende o latifúndio, protege o latifúndio. Então os lutadores pela terra, o povo brasileiro, está cada vez mais revoltado, mais indignado e ir na luta para conseguir o seu direito. Então por isso é que eu disse, cada luta, cada entrada na terra, cada disposição de lutar igual vocês estão demonstrando, para nós significa vingar o Gabriel. Nós não temos assim, mas nem como matar ou fazer alguma coisa com os caras que mataram o Gabriel. O cara que matou o Gabriel foi morto por briga de pistoleiro entre si no Pará. Ainda resta um que a justiça, que é o Nelito, que a justiça deu prescrição do crime em 2006. Mas aí a gente não tem como pegar, não tem como botar a mão naqueles assassinos. Mas a cada dia que cada família entra na terra, que cada movimento se organiza, com essa capacidade que vocês têm aqui, tudo organizado, administrado, um empenho muito grande, coletivo de todas as pessoas, de formar uma unidade em torno do direito de vocês, isso é a coisa mais importante que tem. Então a história do Gabriel foi curta, apesar de um desprendimento muito grande. Eu lembro ele contando e registrando quando eles ganharam a terra. Aliás, é importante falar também, a primeira vitória jurídica de terra no estado do Pará foi a do Pau Seco com o Gabriel e o Benedito Monteiro. Foi a primeira vitória.
No estado do Pará, os 3 primeiros advogados que começaram a defender a luta pela terra, esqueci o segundo nome dele, o Gabriel e o Paulo Fonteles foram todos 3 assassinados naquele período da década de 80 e 90. Exatamente porque o latifúndio não podia aceitar que advogados e que o movimento tivesse apoio. Mas o movimento teve apoio, cresceu, o movimento é muito grande hoje no país inteiro, vocês sabem disso. As histórias das instituições de vocês aqui devem mostrar isso. Então nós queríamos dizer um pouco dessa vida do Gabriel, um pouco da formação dele, do talento que ele tinha. Ele passou nos concursos, ele escrevia para mim, a gente estudou alemão junto, ele escrevia, eu já tinha esquecido tudo, mas ele escrevia para me obrigar a estudar para traduzir a carta dele. Ele estudava alemão, francês, inglês, porque ele queria ser diplomata. Mas acabou que o compromisso dele com a luta do povo foi muito maior. Então tem áreas também no Pará que tem o nome do Gabriel Pimenta, e eu queria dizer para vocês que para nós é um orgulho muito grande, foi um privilégio, de certa forma, ter vivido com o Gabriel, ter passado tudo aquilo que a gente passou, e um orgulho, uma satisfação, uma emoção muito grande, saber que vocês deram o nome dele para a luta de vocês. Vocês não estão dando o nome dele para uma coisa abstrata, vocês estão dando o nome para ele, do Gabriel, para uma luta que é de vocês, para uma razão que é de vocês. Vocês têm todo o direito, têm que lutar pelo direito. Enquanto estiver lutando pelo direito, vocês, a luta, a justeza da luta, o nome do Gabriel e de tantos outros que morreram na luta pela terra, vai continuar existindo. Nós queremos que isso represente para vocês uma força, que levante o espírito de vocês, que vocês se unam, que vocês enfrentem. Fazer unidade é difícil, tem muita divergência, muita coisa, mas tem que discutir, tem que formar unidade. Constrói unidade é difícil, construir unidade. Sustentar a luta, sustentar a terra é difícil, mas nós temos certeza que esse é o único caminho. É o caminho da luta, o caminho de organizar, de lutar, de batalhar e de resgatar o nome de todos os heróis da luta pela terra. Então é isso que a gente queria dizer.